Glória a Deus. Bom dia. Hoje já é terça-feira. É o dia 29/6/2021. Vamos ler o hino 176 e o título da mensagem é Os Discípulos. Isto tudo é possível porque Deus, Pai, Filho e Senhor Espírito Santo estão conosco, com aqueles que receberam Jesus. Então a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Senhor Espírito Santo são com todos aqueles que receberam Jesus como Salvador e que nasceram de novo. Eu recebi o poder de nascer de novo, que é o Senhor Espírito Santo. Por isso creio no nome do Senhor Jesus Cristo, na sua pessoa gloriosa, e em tudo o que está escrito. Ele cumpriu mais de 300 profecias. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler o 176, segura a mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura a mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura a mão de Deus e vai. Ou seja, tem fé em Deus. Segura a mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura a mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura a mão de Deus e vai, orando, confiando, e a palavra confessando, isto é fé. Segura a mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura a mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura a mão de Deus e vai. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos ler João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mateus 17, verso 19-21. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, tem que ser viva, o grão de mostarda é vivo. Direis a este monte: passa daqui para lá, e há de passar. O segredo está na palavra. A fé manifesta-se pela palavra de Deus e de acordo com a palavra de Deus. Repetindo, e Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. A pessoa fica esperando, né? Semeou o grão de mostarda e depois leva um tempo para que ele se manifeste como uma plantazinha, etc. Mas esta casta de demónios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, a pessoa tem que estar santificada. Quando a pessoa lê a palavra de Deus e ora a Deus e, se necessário, até deixa de comer um pouco,
então a pessoa é mais que vencedora. Mateus 21, 20 a 24. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Perguntaram. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não disserdes palavras de dúvida, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Se estas palavras fossem feitas de acordo com a fé, não dizendo palavras de dúvida. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. A pessoa pediu e deve crer, dizendo: eu creio que já recebi, eu vou proceder como se já tivesse recebido, louvando a Deus e fazendo tudo o que manifeste que creu. Outro versículo: e chegando ao templo, acercaram-se dele, de Jesus, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Ora, nós que somos filhos de Deus, lemos a palavra de Deus, sabemos que era pela autoridade que o Pai lhe tinha dado. Aleluia! E o Espírito Santo estava sobre ele. Outro versículo: e Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também vos direi com que autoridade faço isto. Mateus 15, 27 a 28. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Estas palavras manifestaram fé. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Como é que o Senhor Jesus viu a fé? Pelas tuas palavras. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Mateus 9, 1 a 2. E entrando no barco, Jesus entrando no barco passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. 1 João 5, 1 a 4. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, nasceu de novo. Vou repetir: todo aquele que crê que Jesus é o Filho, é o Cristo, é nascido de Deus. Quem é que produziu a fé? O Senhor Espírito Santo, falando, convencendo. Ele é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Repetindo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, o Pai Celestial, ama o Pai Celestial. Jesus disse: eu vim do Pai e vou para o Pai. Repetindo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Porque amando os filhos de Deus, estamos a amar também a Deus, não é? Como diz, repetindo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo,
é nascido de Deus. Amém. Voltando um bocadinho para baixo. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Aquele que, vou repetir, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E nós devemos amar também os filhos de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Repetindo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então aqui por cima está ao contrário. Primeiro amar a Jesus, crer em Jesus, então é porque somos nascidos de Deus. Como somos nascidos de Deus, amamos os outros que também nasceram de novo, pelo poder do Senhor Espírito Santo. Outro versículo. Porque este é o amor de Deus. O amor de Deus é a maior energia que existe. Porque o amor e a fé de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Quando guardamos os seus mandamentos, demonstramos que temos o seu amor. Jesus disse, aliás, que em São João, capítulo 14, começando no 14, o Senhor Jesus disse: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Portanto, guardar os mandamentos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é manifestação de que amamos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus ainda diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos voltar a 1 João 5, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Quando guardamos os mandamentos, como eu disse há bocadinho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então estamos a demonstrar que amamos a Deus. Repetindo, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Temos a energia de Deus, a vida eterna de Deus. Repetindo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. 1 Coríntios 16, 13 a 14. Vigiai, estai firmes na fé, falando sempre a palavra, falando sempre tudo o que o Senhor nos ensina na palavra. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos na palavra, claro. Devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Todas as coisas sejam feitas com amor. Temos que andar em fé e amor. Portanto, devemos falar palavras de fé e palavras de amor. 1 Coríntios 2, 4 a 9. E a minha palavra, diz São Paulo, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é demonstração de espírito e de poder. Devemos demonstrar que temos o Espírito de Deus e o seu poder, falando, procedendo
de acordo com as palavras que dizemos. Outro versículo. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. A nossa fé deve apoiar-se no poder de Deus. Nós dizemos que cremos porque temos o poder de Deus. Aleluia. Repetindo. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mas falamos sabedoria entre os perfeitos. Ou seja, aqueles que são instruídos e que sabem a palavra de Deus e que são santos, né? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, destroem-se, vivem sem Deus e vão para o inferno, não é? Mas falamos a sabedoria de Deus. Pai, te agradeço por tu me dás força para falar a tua sabedoria, que é oculta em mistério, a qual tu, Senhor, ordenaste antes dos séculos, para a nossa glória. Aleluia. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, ou que se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória, que é Jesus Cristo. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, Pai Celestial, eu digo que tu me estás a revelar as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, pelo teu Santo Espírito. Aleluia. Glória ao Senhor. Segundo aos Coríntios 5, 4, 9. Diz São Paulo, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos com o poder do Espírito Santo, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Aleluia! O Espírito Santo é o penhor. E é o sinal de que nós vamos receber o resto da herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, por causa do nosso corpo, porque andamos por fé e não por vista. Então falamos palavras de fé, de amor, e não é porque vemos Deus ou vemos outra coisa qualquer. Mas temos confiança, temos fé, falamos confiança. Quando dizemos temos confiança, estamos a manifestar a fé que Deus nos deu. Repetindo, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo. Quando nós morremos, deixamos este corpo para habitar com o Senhor. Portanto, não há aqui, não deve haver nenhuma doutrina contrária a isto. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis. Nós devemos desejar ser agradáveis a Deus, quer presentes, quer ausentes. Glória ao Senhor. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus deu-nos capacidade de falar palavras de fé, porque conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, que ficou escrita. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Obrigado, Pai Celestial, que pela tua graça tu nos salvaste.
por meio da fé, porque nós com fé dissemos, eu recebo Jesus como meu Salvador. Aleluia. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A própria fé é uma dádiva de Deus. Aleluia. Não é pelas nossas obras, para que nos gloriemos, nos alegremos porque conseguimos ser melhores que os outros. Não. Outro versículo, porque somos feitura sua, nós fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, o nosso espírito, né? Estou-me a lembrar da Eva e do Adão, o Senhor Deus fez o homem e depois soprou nas suas narinas o fogo da vida e o homem foi feito alma vivente, corpo, alma e espírito. Repetindo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fomos criados para fazer boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, hoje e agora eu digo, Pai Celestial, obrigado porque tu me fizeste o meu espírito e o fizeste nascer de novo. Tu me criaste em Cristo Jesus para as boas obras. Ajuda-me a fazer essas boas obras hoje e agora, a dizer boas palavras, palavras de fé, de amor. Amém. Então, repetindo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Vamos ler em Romanos 4 a 5. Glória ao Senhor. Ora, diz São Paulo, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Só diz, eu tenho fé, eu creio no Senhor Jesus, eu creio que estou curado, e diz a Deus, Pai, ajuda-me a proceder como se eu já tivesse curado, como se já tivesse cheio de fé e de amor. Então, o Senhor vai nos ajudar e devemos agradecer-lhe, não é? Portanto, a fé é manifestar por palavras a própria fé que Deus já nos deu, o seu amor. Amém. O marido dizer boas palavras à esposa e a esposa ao marido e vivermos em amor e em fé. Portanto, já gravamos a palavra de Deus e dissemos que devemos crer no Filho de Deus para termos a vida eterna. Glória ao Senhor. Como dissemos no início, que Deus Pai, Filho e o Senhor Espírito Santo nos deram a sua graça, o seu amor. Em 2 Coríntios 13 ou 14, conforme as traduções, diz que o amor de Deus e a comunhão do Senhor Espírito Santo seja com todos vós, os que recebestes o Senhor Jesus Cristo como vosso Salvador. Podemos ler em João 3,3 e continuando, como vosso Salvador e que nasceu de novo. Em João 12 diz que precisamos de receber o Senhor Jesus. Eu recebi o poder de nascer de novo, que é o Senhor Espírito Santo. Por isso creio no Senhor Jesus Cristo e no seu nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse, eu vim do Pai e volto para o Pai. E Ele morreu por nós,
ressuscitou e foi para o Pai, está intercedendo por nós junto de Deus. E o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então devemos orar no Espírito de Deus, dirigidos por Ele, seja orando em português ou em línguas. E Ele também nos dá a interpretação se lhe pedirmos. Glória ao Senhor. Então, vimos que os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, dizendo, porque não podemos nós expulsá-lo. Era um rapaz que o Pai o trouxe aos discípulos. Os discípulos ainda não estavam preparados, santificados, oravam pouco, conheciam um pouco a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse, esta casta de demónios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, nós devemos ser santos, como Deus é santo, e já dissemos há bocado. Portanto, para podermos expulsar os demónios, como Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Glória ao Senhor. Também vimos que os discípulos pois precisavam de mais fé, né, de conhecer mais a palavra de Deus, para crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Verificámos o caso de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Durante 12 anos ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, fez todo o esforço e não conseguiu ficar curada. Então chega por trás de Jesus, toca nas suas vestes e ficou curada. E o Senhor disse-lhe, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. O Senhor Jesus Cristo, ao dizer estas palavras, estava a manifestar a sua fé na fé dela. Glória ao Senhor. E o Senhor Jesus ordenou, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Quando nós desejamos de acordo com o que a palavra de Deus diz, de acordo com o que o Senhor Jesus diz, então nós alcançamos as petições que fizermos. Então, Jesus também expulsou os demónios. Ninguém podia passar por aquele lugar, mas Jesus foi lá. E os demónios pediram para lhes ser permitido entrarem nos porcos. Os porcos sentiram-se tão mal que foram se suicidar na água do lago. Então, meus irmãos, estamos a terminar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo nos convença a vivermos de acordo com a palavra de Deus, falarmos o que a palavra de Deus fala e amarmos como a palavra de Deus diz, para nos amarmos uns aos outros. Então, amados irmãos e amigos, tchau, que Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.